meu povo! Muito bom dia! Pega seu cafezinho e vamos falar sobre responsabilidade afetiva. O que o que não é, enfim, refletir sobre esse assunto que começou já há algum tempo as pessoas falarem e foi a pedido de uma pessoa muito especial, a Cibele, que falou: Lê, fala sobre responsabilidade afetiva. É um tema que as pessoas têm procurado e, enfim, é bacana trazer mais informação sobre isso. Ó meu povo chegando, gente. A Thaís, maravilhosa, primeirona a entrar. Paulo, meu amigo. Saudade do cê, Zé. Sou a Gi. Quem mais? A Rose, minha linda, bom dia. Bom dia. O Rodrigo, meu querido, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar sobre responsabilidade afetiva. Cara, o que é essa porra toda chamada responsabilidade afetiva? Pega o cafezinho. Quem tá chegando, o som tá ok, eu pus o outro fone aqui, cheguei um pouquinho atrasada até conectar, sou meia desgovernada, tá ok o som? Quem tá chegando, eu sou a Alexandra. Toda segunda-feira, quer dizer, quase toda segunda-feira, eu faço Café com Lê. O Café com Lê traz algum tema relacionado a comportamento humano, para que você trabalhe, para que você tenha mais conhecimento, reflexões no seu dia a dia. E ele também fica gravado no IGTV, vai no meu canal do YouTube. Aliás, gente, meu canal do YouTube tá muito bacana, tá? Tá com bastante inscritos, tem muito vídeo que não é só do Café com Lê, vídeos que eu fiz já há algum tempo. Enfim, dá um pulinho lá se você não conhece. E também vai para Spotify, formato podcast. Então, tá ouvindo? Tá ótimo o som, Rodrigo? Fechou. A Marcela, minha linda, maravilhosa, muito bom dia. Então vamos falar sobre responsabilidade afetiva. Existe aquela frase, né? Até coloquei aquela frase lá do Pequeno Príncipe para saber se vocês concordam ou não, pra gente refletir se é bem aquilo. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cara, essa frase eu acho ela um pouco perigosa, porque ela traz só um pedaço, e é sobre isso que eu quero falar, né? Eu acho que responsabilidade afetiva é muito mais do que isso. São coisas, na verdade, assim, são coisas complementares, mas ao mesmo tempo distintas, né? Nessa frase, quando o Pequeno Príncipe fala isso, parece que você tem que arrastar, né, aquela pessoa, independente se você gosta ou não, porque você cativou. Aí já vem o outro, né? Você não pode ser responsável, ao meu ver, né, de levar o outro como um fardo só simplesmente porque você cativou. Agora, você deve ser responsável pelas expectativas que você cria em relação às suas relações, por aquilo que você é, por aquilo que você se vende numa relação, seja pessoal ou seja profissional. Parece que deu uma travadinha aqui, vocês estão me ouvindo bem? Ok? Então, responsabilidade afetiva nada mais é do que você respeitar as suas emoções e as dos outros e entrar em qualquer relação, seja pessoal ou profissional, você entrar nessa relação alinhando essas expectativas. Voltou, gente? Deu uma pausa aqui pra mim, agora voltou? Alguém dá um ok pra mim, pra eu saber se eu não tô falando sozinha aqui agora. Tá ok? Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deu uma pausa aqui falando que deu uma oscilação na internet. Ok, bom, agora vai, hein? Pelo amor de Deus. Então, responsabilidade afetiva. O que acontece? A gente tá num momento de relações muito frágeis, de relações muito superficiais, tá? Eu tô com um, eu tô com outro, e tipo, as pessoas não se importam muito com as emoções umas das outras. Elas se machucam ao entrar nessas relações e elas machucam o outro.
Percebe? Como se fôssemos descartável. Como tudo ficou descartável, comida, né? A comida é rápida e descartável, a comida é... Parece que tudo, né? As amizades são descartáveis. A gente vive num mundo de muita futilidade, muita brevidade, muita... É muito efêmero tudo. É muito... pouco fermentado, pouco esperado, se cozinha pouco as relações, a comida, o tempo, não consegue se fazer o período da espera, do amadurecimento, nem no processo de trabalho e nem dentro de qualquer relação pessoal. Então as pessoas querem muito o prazer imediato, o caldinho, o docinho da relação, mas quando não tem paciência, né, para suportar aquele amargo que vem junto com a relação, não tem paciência para suportar a espera do amadurecimento e logo descarta. E aí o que acontece? Nesse mundo de descartes amorosos, afetivos e tudo mais, nós acabamos não olhando para os nossos sentimentos, não respeitando as nossas emoções e nem as dos outros. Responsabilidade afetiva é responsabilidade com aquilo que eu sinto e também com aquilo que o outro sente. Porque às vezes a gente não tem ideia, começa a entrar de um relacionamento no outro, de um trabalho para o outro, mas não olha pra gente o que a gente realmente quer, o que a gente está sentindo, e se coloca como uma mercadoria descartável também. Então, responsabilidade afetiva também é responsabilidade com o meu afeto, com aquilo que eu sinto. Em primeiro lugar, e em seguida com o outro que está nessa relação. É respeitar, é não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. É empatia pura. Responsabilidade afetiva é empatia pura. Se você vai entrar numa relação e você quer só curtição, se você quer só um emprego porque você precisa lá de uma grana por 2 meses, sabe, é você deixar claro aquilo que você... Olha, eu tô nesse emprego, eu tô terminando uma faculdade e depois eu quero seguir. Ok, entendeu? E deixa claro até onde você vai e até onde você não vai. Aí você pode me falar assim, Alexandra, mas se eu falar a verdade, eles não vão me contratar. Gente, eu já orientei clientes meus a contratar uma pessoa porque disse assim, olha, eu quero esse cargo, mas não é o que eu quero da minha vida. Eu estou me formando daqui a 2 anos, né, na profissão X, eu quero fazer essa profissão, mas enquanto isso eu quero isso como aprendizado. Achei super sincero, ele teve uma responsabilidade extrema em colocar aquilo. E eu disse pro meu cliente, em 2 anos essa pessoa precisa desse emprego, quer esse desafio, e ela, depois de 2 anos você não vai tê-la, provavelmente. Mas enquanto você tiver, pela transparência, pela garra com que ela mostrou, eu contrataria. E meu cliente contratou. Isso é responsabilidade afetiva, isso é você ser sincero, você fazer alinhamento daquilo que você sente e deixar claro. E também, gente, você não é obrigado, você fez um alinhamento, você não é obrigado, vamos imaginar, você está num relacionamento há algum tempo, e de repente já aquilo que as promessas feitas, aquela paixão, o amor já não vai. Você não é obrigado. Aí é a frase do Pequeno Príncipe que eu contesto, né? Se torna eternamente responsável por aquilo que ativa. Você não pode levar isso como um fardo. Eu acho que você tem que ter a responsabilidade de chegar e dizer, olha, as coisas começaram a mudar entre a gente, olha, as coisas mudaram dentro de mim, e você dizer aquilo que você está sentindo. Isso é ter responsabilidade, você não precisa ficar lá arrastando a relação porque um dia você cativou, mas você precisa dar ao outro a oportunidade dele entender qual é o papel dele e seu nessa relação. Percebe a diferença? É sinceridade, é transparência, tá? Ó o Richard acabando de entrar, a família Granha inteira que eu amo. Bom dia, Richard. Bom dia, Júlio. Saudade. Então, pessoal, é isso. Responsabilidade afetiva é ter cuidado com aquilo que o outro sente. Nós todos, gente, somos, como diz o Fábio de Mello, somos território sagrado. E a gente tem que tomar cuidado ao adentrar no nosso território e no do outro.
Você não sabe o que o outro passou, você não sabe como ele lida com a dor, você não sabe o que é ali dentro dele. Então a gente tem que tomar cuidado. Fábio de Mello fala, a gente tem que tirar os sapatos e entrar com muito carinho no território do outro. Então cada vez que você entra no território do outro, seja sincero com o que você espera fazer nesse território. E tudo bem se você disser, olha, eu tô aqui nesse território, eu quero diversão só. Se o outro quiser, ok, você tá tendo responsabilidade, você tá dizendo o que você sente e você tá alinhando. Aí não tem frustração, Aí não tem frustração, houve esse alinhamento. E se tiver por parte do outro, aí é um problema dele que criou expectativa. Porque o ser humano é assim, né, gente? Ah, falou, mas eu não acredito. Um dia ele ou ela vai gostar de mim, é só começar, no começo a curtição, e aí se engana, mas é um problema do outro. Ele criou expectativa em relação à sua relação. Ele criou expectativa em relação a você, mas uma expectativa que não foi dada por você, porque você foi sincero. Então, olha só, recapitulando, eu quero que vocês participem, isso aqui é um diálogo, o Café com Lê, ele tem que ser, para ser gostoso, eu quero ouvir a opinião de vocês, o que vocês pensam, alguma vez vocês deixaram de ser responsáveis afetivamente? A gente faz merda na vida, às vezes a gente fala, putz, eu não tive responsabilidade afetiva naquele trabalho, naquela relação, enfim, compartilha comigo, quando você escreve aqui, quando você compartilha, outra pessoa também participa, também pode pegar esse ensinamento e pode ser muito útil para ela. Às vezes a gente fica quietinho, mas não tem ideia de que quando a gente coloca um exemplo, coloca a nossa participação, o bem que essa pessoa faz. Então, se você tá aqui, junto comigo, falando sobre responsabilidade afetiva, compartilha comigo o que você pensa sobre esse assunto. Você já foi vítima de alguém que não teve responsabilidade afetiva alguma com você? Como foi isso? Ou você já fez uma vítima, ou você foi aquela pessoa que não foi sincero, não se colocou no lugar do outro, não levou a relação de uma forma transparente. Gente, tudo na vida, uma relação pessoal ou profissional, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Relações precisam ser discutidas, relações precisam ser alinhadas. O que servia ontem pode não servir hoje, por isso que o diálogo, por isso que a transparência é sinal de responsabilidade com a minha vida e com quem eu estou me relacionando, com a minha profissão e com a empresa a qual eu estou, com a minha liderança e o meu colaborador. Isso é responsabilidade afetiva. Isso é ter carinho por mim e pelo outro. A Thaís escreveu, eita, tema difícil, não basta dar conta de nós, ainda temos que cuidar do outro. Thaís, não nesse sentido, tá? Vou só, não é cuidar do outro, não, tipo arrastar igual o Pequeno Príncipe, eternamente responsável, eu acho isso muito pesado, não penso nisso, tá? Eu penso assim, você em qualquer relação, eu ser transparente com aquilo que eu sinto e com aquilo e diante daquilo que o outro sente. Eu entrar numa relação de sabendo o que eu estou sentindo, comunicando o que eu quero, o que eu espero, tá? Alinhar essas expectativas, fazer o alinhamento dessas expectativas e deixar claro, percebe? E se houver rompimento, se não houver o não querer mais aquela relação, seja pessoal ou profissional, isso tudo ser muito dialogado, ser muito às claras. Porque do outro lado existiu expectativas, do outro lado existiu um querer, um amor, um afeto. Então responsabilidade afetiva é sinceridade comigo e com o outro. É empatia, não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então quando a gente coloca assim, Thaís, fica mais fácil, fica mais... E na verdade eu tenho certeza que a maioria que está me assistindo aqui pratica. Percebe a diferença, Thaís? Não sei se ficou agora um pouquinho mais claro. E não como um tema, eu vou ter que me responsabilizar pelo que o outro sente. Não, você vai ter que se responsabilizar a partir do momento que a gente entra numa relação, qualquer relação, há outras pessoas envolvidas e a gente precisa se responsabilizar
por nós dentro dessa relação e pelo o que você causa naquelas pessoas que você levantou, né, que você estabeleceu um vínculo, um afeto. Você está numa empresa, houve expectativas para que você tivesse. Se você entrou numa empresa e alguém te fez algumas promessas, existiu uma expectativa. Então existiu essa responsabilidade. Se hoje eu já não posso atender a sua expectativa, ou se já não me serve, é alinhar, é deixar claro. Não que você precisa ficar, porque, ai meu Deus, agora eu tenho que me preocupar comigo e com o outro. Não. É simplesmente porque, olha, agora não consigo mais, o que a gente falou lá não cabe mais, mas por conta disso. Então é transparência, é diálogo, é alinhamento. E não simplesmente abandonar por abandonar, e não simplesmente deixar o outro sem entender o que está acontecendo ou fazer promessas que você não vai mais cumprir. O Rodrigo falou, o sonho de outra pessoa precisa ser importante para você mesmo, que não seja... o sonho da outra pessoa precisa ser importante para você mesmo, que não seja o seu sonho. Isso é responsabilidade, isso precisa ser dos dois lados. Exatamente, Rodrigo, exatamente. O que é reciprocidade, né? É você ter essa reciprocidade, às vezes você não tem a reciprocidade mais do sentimento. E se não tiver, você seja sincero. Mas a reciprocidade no sentido do carinho, do carinho e do cuidado de não prometer ou criar expectativas que não correspondem mais àquilo que você sente. Percebe? E aí você começa a tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. E não como um lixo, como um descarte, como hoje a gente se vê por aí. É tudo muito descartável, tudo muito efêmero. Responsabilidade afetiva é transparência, é empatia, é alinhamento de expectativa e é cuidado com você e com as emoções do outro. De forma resumida, é isso. Gente, vou parando por aqui. O nosso Café com Lê vai chegando ao fim, dá vontade de ficar falando o dia todo sobre isso. E a gente volta semana que vem. Semana que vem tem um feriado, provavelmente o Café com Lê vai ser na terça-feira, mas eu comunico com vocês por aqui. Que vocês tenham uma semana abençoadíssima e que sempre, sempre sejam sinceros, sejam cuidadosos com aquilo que você sente e com aquilo que o outro sente numa relação em que você se propôs a entrar. Não precisa ficar a vida inteira, não precisa arrastar, não. Mas precisa ser sincero, precisa ser transparente. E se tiver, Alexandra, mas eu não sei o que eu sinto. Diga, estou confuso, estou confusa. Preciso de ajuda. Isso é responsabilidade afetiva. Pronto. Você não é obrigado a saber, você não é obrigado... Entende? Você não é obrigado a arrastar o outro, mas você é obrigado a ser sincero com aquilo que você sente. E ser sincero para que o outro saiba se ele quer ou não essa relação. Ótima semana, cheia de reciprocidade, a Marcela colocou. Para você também, minha linda. Beijo no coração de vocês. Beijo, Richard. Fiquem com Deus. E até o próximo Café com Lê. Beijão, Júlio.